por aqui, como, né, não poderíamos faltar, cultura, né, diferencial competitivo, engajamento, que geram resultados. Eu convido a Elisângela Lima, diretora de Recursos Humanos na Fini. Elisângela, seja bem-vinda. Olá, bom dia, Camila, bom dia a todos, né, que estão aqui nesse momento de tantos aprendizados. Que delícia de troca de trilhas, não, Camila? A Não gente é? fica em uma já pensando na Fica em outra. uma pensando na outra e troca, se conecta. Eu acho que esse movimento é maravilhoso e pessoas, né, assim, extremamente com uma bagagem incrível aqui para compartilhar com a gente. Então, tem sido muito rico. Tem sido mesmo, eu tenho acompanhado aqui pelos bastidores, uma grande alegria ver nossos colegas dividindo tantos conhecimentos, para cada um aí, né, um ponto importante que se destaca, e espero também, né, com Recursos Humanos, contribuir nessa live, trazendo um pouquinho dessa experiência que eu carrego ao longo do tempo, e um pouco desse exercício que eu tenho feito aqui no grupo Define Company, aqui do Brasil, trazendo um pouquinho dessa importância de falar de cultura, porque são as pessoas que geram os resultados nas organizações, Camila. Às vezes a gente escolhe o título da empresa para trabalhar, mas é com as pessoas que a gente de fato, né, se Sem move, dúvida. se transforma. Então, é muito, Perfeito. muito importante. Vamos lá, você vai projetar alguma Camila, coisa? eu já projetei, você já está conseguindo ver a minha projeção aí ou ainda não? Agora sim, estou. Perfeito. Nós temos alguns vídeos que eu separei para apresentar, e pode ser que alguns parece que não estão funcionando. Eu vou tentar ver se a gente vai conseguir todos, mas espero aí que a gente consiga aí compartilhar com todo mundo o que a gente preparou aqui. Tá bom? Vamos Tá lá? ótimo. Bom, então, bom dia a todos novamente. Meu nome é Elisângela Lima. Trouxe rapidamente aqui um pouquinho da minha formação. Sou formada em Direito, né? Sou advogada, pós-graduada em Gestão de Negócios pelo Instituto Mackenzie. Também tenho formação em Gestão de Pessoas e Clima Organizacional pela FGV e o C-Level, né? Que eu acabei recentemente, também de CHRO, né? Com a FGV. E terminei na semana passada minha pós-graduação também em psicologia positiva, para trazer aí todo um trabalho que eu venho fazendo, enriquecendo aí meu currículo. Bom, trabalhei em diversas organizações, né, desde o segmento de serviço, segmento plástico, segmento químico e recentemente aí em indústrias de alimentos, né? E hoje eu represento aqui para bater um papo com vocês a Fini, né, a nossa empresa de balas. Acredito que muitas pessoas conheçam um pouco sobre a nossa história aqui no Brasil. Muito bem. E aí eu trouxe um tema que eu amo e sou apaixonada, que é por que falar de cultura, né? Então, a cultura, ela devora a estratégia no café da manhã. Quem disse isso foi o Peter, né? E o Peter traz isso com muita efetividade, porque, de fato, a composição de uma empresa, ela é feita por estratégia, por cultura, e se a cultura não comprar a estratégia, se tudo isso não estiver extremamente alinhado, ela realmente devora no café da manhã, e tudo aquilo que a gente colocou como estratégia para acontecer simplesmente não acontece. Então, nessa agenda do dia, né, eu quero trazer para vocês um pouco sobre o orgulho de pertencer a partir do propósito organizacional, ou seja, como realmente gerar para as nossas pessoas um orgulho através de um propósito que vai muito além, né, do que aqueles velhos propósitos, né, que traziam para a gente aí, que era lucrar, né, que era entregar resultados. Então, sim, trazer esse orgulho de pertencer para dentro do dia a dia, o que é que de fato essa organização nasceu para fazer, e fazer isso se conectar com o ser humano, o que é que de fato isso faz sentido para mim. Como é que a gente cria esses artefatos que sustentam essa cultura desejada? Então, aqui vem um tempo maior de dedicação desse nosso bate-papo de hoje, e o engajamento das pessoas e os seus propósitos de organização. Como é que a gente, no dia a dia, hoje faz isso aqui na Fini e, efetivamente, como é que a gente, de fato, deva trabalhar isso nas organizações, né? Como é que a gente pode dividir com vocês um pouco dessa experiência? Obviamente são experiências, né, Camila? Muitas vezes essas experiências são relacionadas a um ambiente, mas elas podem ser aí, sim, trabalhadas para que
efetivamente fale com a realidade de cada organização. Então, essa é a nossa agenda do dia. Espero que a gente consiga aí nos próximos 20 minutos falar um pouquinho sobre tudo isso e, de alguma forma, contribuir com outros recursos humanos nessa troca de experiências, do mesmo jeito que eu tenho sentido muitas trocas aqui, participando das outras lives que têm trazido para a gente novas reflexões. Muito bem. Começando por orgulho de pertencer a um propósito organizacional, eu gostaria de primeiro traduzir um pouco do que eu acredito muito na composição da estratégia da cultura, né? Então, o primeiro ponto, a gente mistura muito propósito com valores, né? Com visão e missão. E eu gosto de manter isso muito bem definido e detalhado, porque isso facilita para a gente poder falar de cultura. Visão e missão, elas estão correlacionadas à estratégia, ou seja, para onde eu quero ir, e missão, qual o caminho que eu quero percorrer. Isso tudo faz com que eu entregue os objetivos de uma organização. Isso tudo é definido através dos meus KPIs, através dos meus objetivos e metas, ou seja, os meus entregáveis. É dentro disso que a gente entrega a estratégia de uma empresa. Isso tudo pode estar escrito, pode ser desenhado por várias pessoas, porém, é com a cultura que a gente faz a estratégia acontecer. Ou seja, quando os meus elementos são muito claros, os meus propósitos, por quê, né? O porquê eu quero entregar. E também os meus valores, como organização eu quero entregar isso para o mercado. Então, é aqui que a gente vai se debruçar hoje. E para que a gente possa fazer isso de uma maneira muito prática para as pessoas, eu preciso usar os artefatos, que são as suas simbologias, são os seus sistemas e são os seus comportamentos, né? Então, dentro dessa simbologia, eu desenvolvo as minhas competências organizacionais, ou seja, aquelas que são essenciais, aquelas que traduzem o jeito de ser da organização. Bom, então, é aqui que a gente vai debruçar o nosso dia a dia, nosso conhecimento. O propósito de uma organização é a alma, é a sua alma, ou seja, a sua razão de existir, o motivo dela operar. Quando eu olho para o grupo Define Company, nós desenhamos isso fortemente. Nós trabalhamos aqui dentro com inventar alegria. Esse é o nosso propósito. Em tudo aquilo que a gente fabrica, sejam nossas balas, sejam nossas marcas, sejam nas roupas que criamos, nas meias que criamos, em todos os aspectos, de todos os elementos que nós criamos, o grande objetivo, né? O grande propósito nosso é inventar alegria. E aí começa o trabalho de recursos humanos. Se o propósito da organização é inventar alegria, o que é que no meu dia a dia eu estou fazendo para que as pessoas se sintam nesse ambiente de inventar, de criar, de manifestar no seu dia a dia essa criação, essa alegria de viver. Então, ela sente isso dentro da organização. Então, quando eu falo de propósito da organização, eu preciso começar a conectar esse propósito das pessoas dentro da empresa. E o propósito, ele está amarrado diretamente aos seus valores. E aqui vem aquilo que nós acreditamos aqui dentro de casa. Valores que a gente acredita é que ser diferente é uma coisa boa. Então, para que eu possa inventar alegria, eu preciso ficar dentro das caixinhas, ou eu posso ficar em caixinha, ou eu posso sair das caixinhas e me destacar. Então, ser diferente é uma coisa boa. E por isso que o inventar alegria dentro dos valores precisa estar conectados comigo. Eu tenho feito a diferença aqui dentro no meu dia a dia? Eu tenho feito a diferença naquilo que eu posso no meu dia a dia dentro da organização? Quando a gente vai falar dos programas que a gente trabalha, tudo isso, mas quando eu falo disso com as pessoas, ou seja, eu tenho estimulado como líder, como subordinado, né, como liderado, como contribuidor da organização, a fazer as coisas de uma forma diferente? Eu tenho aberto esses espaços? Se eu tenho cumprido com o meu valor. E aí fica a pergunta para você, né, para dentro da sua organização, quando você olha para os seus valores. Dentro dos seus valores, você tem estimulado os times a vivê-los diariamente? Por exemplo, a gente traz aqui que trabalhar é divertido. Se não for divertido, estamos trabalhando da maneira certa? Então, tem que ser divertido. As nossas reuniões sempre têm um toque lúdico, né? Tem o nosso toque de nosso ingrediente mágico, ou seja, quanto a gente se diverte hoje trabalhando, quando a gente traz uma alegria para o nosso dia a dia, no convívio com as pessoas. Então, precisa ser divertido, não precisa ser sério, porque senão a gente não entrega o nosso propósito, que é inventar alegria. Nós também temos um outro ponto bem importante nos nossos valores: quanto mais integrado, melhor. Afinal,
Onde chegaremos se trabalharmos sem conexão? Ou seja, se trabalharmos sozinho, de fato estamos entregando o nosso valor? Então, hoje, a gente mais do que nunca está conectado com todas as áreas. Felizmente, né, de uma certa forma, no último ano, todas as pessoas precisaram se conectar ainda mais com as outras pessoas, né? Então, falar mais, estar mais conectado, estar mais participando, mesmo que à distância, e foi isso que a gente viu. E a gente já estava preparado para isso aqui dentro. Então, a gente acredita muito nesta integração. A gente também discute muito que o bom não basta. Já viram empreendedores conformados? Então, o estímulo ao empreendedorismo interno, que a gente chama de intraempreendedorismo, ou seja, trabalhar com senso de propriedade dentro da organização. Então, a gente traz muito forte isso nas diversas interações que nós temos com as pessoas, que a gente vai mostrar para vocês aí rapidamente nos artefatos. E fazer o bem é preciso, do que adianta fabricar produtos mágicos se não cuidamos das pessoas e do planeta. Também está dentro do nosso valor, o nosso cuidado com a nossa comunidade, com as pessoas que convivem internamente conosco, com todas as pessoas que se relacionam com a organização, que são os nossos stakeholders. Ou seja, essa é a consciência corporativa da organização, né? Ela traduzida dentro dos seus valores. E aí, a gente tem um posicionamento muito claro que eu trouxe aqui para vocês, que é a forma como, a partir desse posicionamento, a gente passa a trabalhar com nossas pessoas internamente. Eu vou dar um play aqui, espero que vocês consigam ouvir, mas mesmo que não ouçam, temos aqui o descritivo na tela do que a gente está traduzindo para vocês. Entre o posicionamento da organização, ou seja, o seu propósito, a sua razão de existir. Espero que vocês tenham conseguido ouvir, né, o nosso manifesto, mas daí a gente precisa transformar tudo isso em artefatos, para que, de fato, a gente consiga sustentar essa cultura que tem seus valores muito bem definidos, muito fortes, trazendo para as pessoas que quanto mais integrados, melhor, trazendo para as pessoas que trabalhar é divertido, trazendo para as pessoas que o bom não basta, trazendo para as pessoas que fazer o bem é preciso, trazendo para as pessoas que ser diferente é uma coisa boa, ou seja, que a empresa busca, então, esta inovação no seu dia a dia. E para a gente fazer isso, tudo se sustentar, para que as pessoas sintam esse orgulho de pertencer a partir desse propósito muito maior, que é conectado aos valores da organização e é conectado a inventar esta alegria, a gente cria, então, os artefatos. Os artefatos que sustentam a cultura desejada são normalmente divididos em 3 grandes blocos: símbolos, sistemas e comportamentos. Quando a gente fala de simbologia, a gente está falando dos rituais de celebrações. Então, fica a primeira coisa, para que a gente possa conectar as pessoas a uma organização, ela precisa começar a criar e ter contextos dos seus rituais de celebração. Fica aqui a pergunta: o que vocês celebram? Que coisas vocês celebram diariamente, mensalmente, anualmente? Como são essas celebrações dentro da organização? Porque bateu meta? De que tipos de celebrações nós normalmente atuamos no dia a dia? Só por meta, ou por programas, ou por projetos, ou por ideias? Então, primeiro ponto para a simbologia, é importante ter rituais de celebração.
Outro ponto extremamente importante para a saúde e bem-estar são as estruturas físicas, o como cuidamos dessas estruturas físicas. Se eu estou falando num ambiente, no como nosso, de inventar alegria, como que é esse ambiente aqui dentro? Nós temos espaços de descompressão, nós temos espaços de conveniência, nós temos espaço onde as pessoas se sintam realmente num ambiente aberto, lúdico, onde ela possa ter conceitos de que trabalhar é divertido. Como são os seus organogramas? Eles dizem muito sobre a organização. Ele é vertical, ele é horizontal, ele é extremamente factível a todos, não importa o nível da organização, qualquer pessoa pode conversar com qualquer pessoa. E as agendas da liderança? Elas discutem o quê? Como elas são? Elas têm rituais das reuniões semanais, as reuniões mensais. Como que elas funcionam, essas agendas? Como elas discutem essas agendas? Como são feitos cascade dessas agendas a partir desses encontros? E como são esses programas de sustentação de tudo isso? Isso tudo está dentro da simbologia. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Então, por exemplo, aqui na organização, nós temos um PDL muito forte, um PDL que é o nosso Programa de Desenvolvimento da Liderança, onde a gente conversa com as pessoas para trazer para as pessoas quais são essas competências requeridas no dia a dia. Além disso, dentro desse programa, a gente efetivamente trabalha importantemente todos os propósitos da organização. Eu trouxe para vocês aqui um pouquinho dessa simbologia, né, desse vídeo. A gente também tem encontro de gestores, esses encontros que são anuais, semestrais, onde a gente traz todo o cascade com todas as informações da organização, não só de uma área, mas de todas as áreas. Nós temos reuniões de comitê de diretoria, comitê de gerência executiva, comitê de conselho. Nós fazemos celebrações e campanhas para trazer toda essa simbologia no dia a dia, e nós temos o total horizontalização dos nossos organogramas, ou seja, existe uma conexão muito rápida de todos os níveis, com todas as áreas, para que a gente possa construir aí uma integração cada vez mais efetiva. Então, essas são as simbologias. E aí eu trouxe para vocês, dentro dessas simbologias, um vídeo que traduz um pouco desse nosso programa de desenvolvimento da liderança. Espero que vocês consigam vê-lo, ouvi-lo, mas de qualquer maneira ele está descrito aí também, para que vocês entendam um pouquinho como funciona e como a gente traduz esse PDL no dia a dia.
Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham visto aí o quanto a gente trabalhou, né, ao longo desses anos de desenvolvimento da liderança. Muitos temas, muitas informações, para realmente a gente poder traduzir, né, exatamente o que a empresa deseja, ou seja, quais são seus símbolos. E o PDL hoje é um símbolo da organização que a gente faz anualmente, né, cada ano de um formato diferente, numa medida diferente, com temas diferentes, mas sempre com o objetivo de desenvolver as nossas pessoas. Bom, depois a gente vai para sistemas. E aí, em sistemas, né, que é uma outra forma de traduzir muito do que a gente tem, são as ações que nós temos, ou seja, os nossos RPs, o que eles falam conosco, os nossos projetos, que projetos sustentam essa organização, ou seja, todos os seus projetos de todas as áreas, os processos e procedimentos de trabalho que são definidos, políticas internas, tudo isso são sistemas. Então, quais são os sistemas? Seus sistemas traduzem hoje o seu propósito dentro da organização? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A gente tem atração de talentos, ou seja, a gente trabalha fortemente a marca empregadora da Fini, o nosso processo de onboarding, de integração, todas as nossas práticas e políticas de remuneração e benefícios, como funciona a nossa avaliação de desempenho, que a gente nem chama aqui de avaliação de desempenho, né? Nós chamamos de gestão 365, e nosso processo de desligamento. Então, quando eu olho para isso, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, para a gente poder fazer o onboard das pessoas, a gente traz aí a viagem ao nosso mundo, desde a carta, a forma como ele recebe as boas-vindas da organização, demonstrando para ele que ele passa aí a participar de uma empresa, né, que começou lá na Espanha e ele começa a construir conosco, até o passaporte dele, né, o cartão de embarque nessa organização, para que ele possa aí participar de todo o processo de onboarding. A gente tem programas, por exemplo, como o programa de estágio, né, onde a gente fez aqui, esse é de 2019, que eu trouxe para vocês, agora nós estamos construindo em 2021, né, mas eu trouxe para vocês conhecer um pouco como que foi esse programa, ou seja, como que a gente faz hoje esse onboard, essa preparação para receber as pessoas.
Ou seja, né, é uma forma que a gente tem de trazer aí as pessoas para dentro da organização, trazendo toda essa emoção, todo esse inventar para o nosso dia a dia. Um exemplo também é a gestão 365, que a gente também desenvolveu uma forma bem diferente de falar sobre desenvolvimento humano. Então, a gente saiu daquele modelo tradicional do contrato transacional para o contrato transformacional, ou seja, aquele psicológico, onde o foco no resultado é ser feliz, onde resiliência e disciplina é qualidade de vida, onde inovação é total autonomia, onde planejamento estratégico significa sentido no que se faz, né? Então, a gente hoje tem um programa de desenvolvimento, né, de avaliação, que a gente chama de Gestão 365, porque durante os 365 dias do ano, você está em processo de autodesenvolvimento e as pessoas estão te vendo. Por isso, um modelo moderno de gestão. Então, a gente fez tudo isso sempre conectando o nosso propósito principal de realmente inventar alegria. As pessoas precisam estar aqui dentro para serem felizes. Depois a gente vai, então, para o terceiro artefato, que são os comportamentos. E dentro dos comportamentos essenciais, dentro das competências essenciais, das competências de perfil de liderança, das práticas coerentes de compliance, a gente traduz os programas que são voltados aos comportamentos essenciais, são nossos programas de cultura. A gente tem uns programas fortes de cultura para que a gente possa sempre estar falando dos nossos propósitos e valores. E aí eu trouxe para vocês aqui um pouquinho do que a gente fez ao longo desse tempo, né? Eu não sei se o som vai estar saindo, nesse aqui nós não temos muitos dizeres, mas vai dar para ter uma impressão um pouquinho do que significa. Muito bem, pessoal. E aí a gente
foi desenvolvendo essas técnicas para a gente sustentar essa cultura. Eu trouxe um exemplo, espero que tenham conseguido vê-lo, para que a gente pudesse realmente sustentar toda essa cultura desejada, ou seja, de uma maneira muito leve, muito divertida, mas vivenciando mesmo as experiências em especiais sobre as nossas competências organizacionais, né, de inspirar, engajar, desenvolver pessoas, de trabalhar a inteligência socioemocional, dentro dela falando de empatia, gratidão, compaixão, falando sobre resiliência, falando sobre intraempreendedorismo, inovação. Então, todos esses elementos fazem parte de todos os nossos programas. Eu trouxe um deles, que é o Conecta, que é um programa que a gente faz anualmente para a gente poder lançar aí todos os aspectos que a gente quer trabalhar naquele ano, e normalmente esse programa é fortalecido junto com a estratégia. Então, são duas coisas que trabalham muito juntas, até porque é junto que a gente faz uma grande companhia. E aí, por último, o engajamento das pessoas com seus propósitos na organização. Esse é o processo de conectar realmente as pessoas à estratégia, e por isso que a gente trabalha fortemente cultura e estratégia juntos nesses nossos programas, ou seja, o plano estratégico precisa ser claro para todo mundo, e o desdobramento precisa atingir todos os níveis da organização e todos os membros de uma equipe, para que todo mundo se sinta parte disso, dar sentido às realizações, conectando o micro com o macro, é papel da liderança fortemente, e esse é o nosso ensinamento, como fazer extrair o melhor talento de cada profissional que faz parte hoje da FINE, e construir e cultivar o propósito, é papel da liderança esse trabalho fortemente junto com o RH, de cultivar o propósito das pessoas, porque com o propósito as pessoas vão longe, elas se conectam com a organização, elas se sentem parte, e elas não simplesmente têm que estar aqui, mas elas querem estar nessa companhia, e é isso que nós buscamos nas nossas pessoas, construir um grande time, que possa construir uma grande empresa. Gratidão. Espero ter contribuído, Camila, com todos vocês aí nesse bate-papo rápido que nós tivemos com a FINE. Você deixou a gente com sabor de quero mais. Quem sabe numa próxima gostoso. A gente tá junto. Normalmente, eu não sei se conseguiram ouvir os vídeos. Parece que a gente teve uma dificuldade aí de passar os vídeos, mas... Tava mais baixinho, mas dava para entender, dava para... sintonizar nesse clima bem gostoso que você proporcionou, e esse desejo de fazer parte, de brilho nos olhos, é gostoso demais de ver. Muito bom, muito bom. Espero ter transmitido, porque é assim que é trabalhar hoje aqui na nossa companhia. É esse querer muito forte, o nível de engajamento muito alto das nossas pessoas, né? Então, isso faz com que a gente queira estar cada vez mais criando experiências durante essa jornada, onde façamos com que todos queiram estar aqui, se sintam bem, e o bem-estar é o nosso propósito aqui como área de recursos humanos, para conectar essa alegria que a gente precisa que as pessoas sintam. Já tem tanta coisa triste acontecendo no mundo, a FINE precisa ser esse momento de descontração, esse momento de alegria, nem que seja, às vezes, o único que você vai ter no dia, mas que ele seja, né, realmente traduzido através dos nossos produtos e das experiências que a gente transmite para as nossas pessoas aqui internamente. Foi maravilhoso, muito obrigada, viu? De coração, foi top, e com certeza a gente vai se conectar lá pelas redes sociais e a gente vai trazer muitos contatos ali, tá bom? Tá ótimo, Camila. Beijo grande, muito obrigada a todos. Tchau, tchau.